Olá a todos. Eu me chamo Victor Matossian, eu sou descendente de armênios. Eu sou funcionário do Externato José Bonifácio Hayas Caim Turian Varjaran. E hoje eu irei falar um pouco sobre a história da Armênia. A Armênia é um país localizado numa região montanhosa da Eurásia entre o Mar Negro e o Mar Cáspio ao sul do Cáucaso. A capital é Yerevan. Sua população hoje é de 2,9 milhões. É uma democracia emergente hoje e alcançou sua independência em 1991. Segundo a Bíblia, Noé teria atracado a arca após o dilúvio que durou 40 dias e 40 noites, aos pés do monte Ararat. A montanha sagrada para os armênios na linha do horizonte da capital Yerevan, mas do lado turco. Durante 3.000 anos, uma próspera comunidade armênia existiu dentro da vasta região do Oriente Médio, cercada pelos mares Negro, Mediterrâneo e Cáspio. A área conhecida como Ásia Menor está na encruzilhada de 3 continentes: Europa, Ásia e África. Ao longo dos séculos, a região foi governada por diferentes povos, como persas, gregos, romanos, bizantinos, árabes e mongóis. Apesar das repetidas ocupações, a Armênia conservou sua identidade cultural e seu patriotismo também. A nação surgiu em 600 a.C., dando início a uma era de paz e prosperidade marcada pela invenção de um alfabeto e florescimento da literatura, arte, comércio e arquitetura. Em 301 d.C., foi o primeiro país no mundo a adotar o cristianismo como religião oficial, antes mesmo de Roma. Após o período masdeísta, que durou de 428 a 636 d.C., a Armênia emergiu como Emirado da Armênia, com uma relativa autonomia junto ao Califado Omíada, reunindo terras armênias previamente tomadas pelo Império Bizantino como dele. A principal terra era regulada pelo Príncipe da Armênia, reconhecido pelo Califa e pelo Imperador Bizantino. O Emirado da Armênia incluía partes da Geórgia e da Albânia, e tinha como capital a cidade armênia de Dúbio. O Emirado da Armênia terminou em 884 d.C., quando os armênios conseguiram a independência do já enfraquecido Califado Abássida. Em 1045, o Império Bizantino conquistou a Armênia Bagrátida. Logo, os demais estados armênios também caíram sob o domínio bizantino. Ele teve uma vida curta, pois em 1071 os turcos seljúcidas derrotaram os bizantinos e conquistaram a Armênia na Batalha de Manzikert, estabelecendo o Império Seljúcida. Para escapar da morte ou da escravidão nas mãos daqueles que assassinaram o rei armênio Cassício II, rei de Ani, um armênio de nome Ruben, depois Ruben I, foi com alguns conterrâneos em direção aos montes Tauro e fundaram Tarso, na Sicília. O governador bizantino do palácio deu-lhes o abrigo onde o reino armênio da Cilícia foi então estabelecido. Este reino foi a salvação dos armênios. O Império Seljúcida entrou em colapso. Nos anos 1100, os príncipes da nobre família armênia dos Zacáridas estabeleceram uma semi-independência dos principados armênios do norte e da Armênia Oriental, agora chamada de Armênia Zacárida. A família nobre dos Orbeliadas compartilhava o controle com os Zacáridas em diversas partes do país, especialmente em Siunik e Vaivodzor. Em 1908, com a criação do Comitê União e Progresso, parecia ter um futuro garantido. Em 1914,
um pacote de medidas arbitrárias foi adotado pelos jovens turcos e se iniciou o duro período de massacre e deportação de sua população. Com o advento da Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano e o Império Russo ocuparam o Cáucaso durante a Campanha Persa. O novo governo turco começou a olhar para os armênios com dúvidas e suspeitas. Isso era conveniente com o fato do Império Russo ter em seu exército um contingente de voluntários armênios. Em 24 de abril de 1915, 250 líderes e intelectuais foram presos em Constantinopla, atual Istambul, capital do Império Otomano. A partir de então, tropas irregulares e paramilitares se dirigiram para cidades de todo o país, obrigando as famílias armênias a deixarem suas casas em caravanas de deportados rumo aos desertos da região, principalmente Der el-Zor. Centenas de milhares de armênios foram deportados de suas casas e terras. Muitos morreram no caminho por fome, sede, inanição, moléstias ou atacados pelas tropas que deveriam zelar pela sua integridade física. Milhares de pessoas foram mortas e seus bens apropriados pelo governo. Estima-se que cerca de 1,5 milhões de mortos, ao que se denominou genocídio armênio. A data de eclosão da perseguição de forma oficial foi fixada em 24 de abril de 1915 até 1923. Com a finalização da Primeira Guerra Mundial, a Armênia foi anexada à Rússia bolchevista juntamente com a Geórgia e o Azerbaijão. Em 23 de agosto de 91, o país reassume sua independência plena com a fragmentação da União Soviética. Novamente um conflito, a Guerra de Karabakh, em 93, abala as estruturas desse povo que jamais desiste. Superada a crise, a Armênia reafirma seus propósitos à parte para a busca de uma reorganização nacional. No final do século XX, a Armênia era parte do Império Otomano juntamente com a Turquia, o Iraque e a Palestina. No século XXI, a Armênia mantém relações diplomáticas e comerciais com a Europa, o Oriente Médio e a comunidade dos Estados Independentes, visando o aumento de suas relações comerciais, o que tem conseguido, ocupando hoje o 87º lugar em qualidade de vida entre 187 países pesquisados. Relembra em 2015 o cenário do genocídio que foi reconhecido pelo Papa Francisco e afirmando que o genocídio armênio foi o primeiro do século XX. A Turquia reagiu ao comentário alegando que as mortes só ocorreram por questões próprias da Primeira Guerra Mundial, pela guerra civil, fome e doenças, bem como o fato de não reconhecimento por um tribunal internacional. Porém, mais de 20 países, entre os quais a Argentina, Itália e França, o genocídio é histórico e fato concreto. O Brasil, os Estados Unidos e vários outros países ainda não aceitam esta tese. A Armênia busca seu direito e, mais ainda, busca fazer com que a humanidade não mais repita estes erros que, infelizmente, constam de nossa história mundial. A paz é o objetivo. Em outubro do ano passado, a Câmara dos Deputados estadunidense aprovou 405 a 11 uma resolução que reconhece a matança em massa dos armênios pelos turcos otomanos como um genocídio. O presidente Donald Trump, no entanto, contrariou essa resolução. Segundo ele, essa foi uma das piores atrocidades em massa do século XX, mas não usou a palavra genocídio.